Olá, boa noite. Como é que vocês estão? Olá, Maila, boa noite. Tudo bom? Seja bem-vinda. Boa noite, Kel. Seja bem-vinda. Tô afixando aqui. Hoje eu vou falar de quando tudo está perdido, né? Parece que quando aquele momento que a gente perde as esperanças, parece que tudo dá errado. Então vou falar um pouquinho. É uma live surpresa, eu tava aqui, aconteceu várias coisas hoje e aí eu pensei em fazer essa live para compartilhar. Eu acho que esse seria o melhor nome da live, né? Compartilhar. Eu quero falar sobre a importância disso também, né? De quando tudo parece perdido, sempre está. Boa noite, sejam bem-vindos. Eu vou me apresentar, eu acho que já acostumei a fazer isso, eu gosto até de falar um pouquinho de mim. Então, meu nome é Silvana, sou psicóloga, formada desde 2007 e atendo no consultório desde 2013. A partir de 2015, eu fiquei só no consultório, eu larguei o CLT e em 2016 eu fiz uma especialização no HC, que foi a minha a minha grande descoberta, eu falo que foi a minha mudança radical, a especialização no HC. Em 2018 eu comecei uma formação em TCC, que é a minha abordagem, e agora em 2020 eu comecei a especialização em sexualidade humana, que é a minha nova grande paixão aí. E aí eu atuo hoje no consultório. Geralmente são questões de ansiedade, depressão, baixa autoestima, questões de relacionamento e sexualidade. Então é isso que eu atendo lá no consultório. Eu falo muito de autoestima aqui nesse Instagram, é algo que eu amo falar, é algo que eu estudei muito e continuo estudando, e é algo que eu gosto muito de falar e de ajudar as pessoas, porque eu percebo que a baixa autoestima, ela interfere no nosso viver, na nossa forma de ver o mundo, na nossa forma de reagir, na nossa forma de lutar, de vencer, de ser feliz, né? E aí, por que eu quero... Boa noite, Sofia, seja bem-vinda. Por que eu quero falar de quando tudo está perdido? Eu tava aqui, eu não ia fazer essa live, uma live surpresa. E aí eu recebi uma mensagem de um amigo, o André. André, se você não está vendo, espero que você veja depois. O André é um amigo psicólogo, a gente não se conhecia pessoalmente e ele me indicava pacientes por conta dele não poder atender, de ser casos que ele não dava para atender, né? Ele acabava me indicando e a gente acabou fazendo uma amizade virtual. E aí, às vezes, de vez em quando a gente conversava e eu via que ele tinha um potencial como psicólogo, mas não estava utilizando as redes sociais, o marketing, né, digital para se divulgar. E aquilo me incomodava demais. E aí eu comecei a incentivá-lo, a empurrá-lo, a dizer que ele precisava atualizar as redes sociais, ele precisava pôr em prática o que ele estava trabalhando e acabou por conta dessa quarentena, não teve jeito, né? Não teve escolha. E aí o que eu tenho feito com ele é compartilhar. E a minha história, desde lá, antes da psicologia, era essa de compartilhar. E acontecem coisas incríveis na sua vida quando você ajuda as outras pessoas sem esperar nada em troca. Às vezes você está numa situação ruim e do nada aparece alguém para te ajudar, uma outra pessoa, né? E aí você não entende por que isso está acontecendo com você. Porque você ajudou lá atrás. Eu me lembro que uma vez eu cheguei na academia de dança, na época do Orkut, isso ainda em 2009, 2010 eu acho, e uma das professoras falou assim:
eu precisava ter lido o texto que você mandou hoje. Foi para mim, né? E eu mandava textos pelo Orkut naquela época, compartilhava reflexões, eu adoro essas histórias de reflexões e eu quero compartilhar uma hoje aqui com vocês. E aí eu mandei um texto, não lembro qual é o texto, e a professora falou que tinha feito a diferença na vida dela. Eu escuto muito isso, de coisas que eu escrevo, de reflexões que eu compartilho, de textos, de vídeos. E aí, quando eu compartilho algo, é porque aquele algo pode de alguma forma fazer a diferença na vida das pessoas. E aí é isso, né? Então, quando você compartilha algo, quando você ajuda a pessoa, independente do que você vai receber em troca, vai ter momentos na sua vida que você vai estar perdido. Vão acontecer coisas ruins na tua vida, só que por alguma outra situação que você já ajudou alguém, um outro alguém lá atrás, você acaba sendo ajudado. Então, as pessoas às vezes perguntam por que eu compartilho coisas que não tem nada a ver no Stories, por que eu fico compartilhando coisas de amigos, empresas de amigos, por que eu compartilho posts de outros amigos psicólogos, são todos concorrentes? Não, não são. Na minha cabeça não são. Então, toda vez que você compartilha, toda vez que você ajuda alguém, você vai estar em momentos que você vai estar perdido, você vai estar em dificuldades, você vai estar, de repente, precisando de uma ajuda, e aí essa ajuda vai vir, não necessariamente daquela pessoa que você ajudou. E isso é muito mágico, isso é muito interessante. Por quê? Porque a gente não entende, muitas vezes, quando a gente é egoísta, ou quando a gente só pensa na gente, eu quero crescer, eu quero ser melhor, a gente não entende que não funciona assim. E aí, eu sempre amei compartilhar textos, eu sempre amei, lá no início não eram textos meus, eram reflexões, né? E o quanto isso é bom. Então, olha que interessante, né? Uma pessoa que tem um puta potencial, desculpa o palavrão, está se dando bem na internet, aqui no Instagram, fazendo lives legais, com um monte de gente visualizando, levando o seu conhecimento, o seu conteúdo para as pessoas que precisam de conhecimento, de ajuda e nem sabem que precisam. E essa pessoa não estava fazendo isso. E agora ela tá, porque eu fui lá e dei um empurrão. E na hora que ele falou isso, né, eu agradeci na minha última live você, coloquei aqui no Stories, eu fiquei muito feliz. E na hora me veio essa história, que eu amo essa história, eu adoro histórias, eu sou contadora de histórias, de reflexões, eu conto muito histórias, eu invento histórias lá no consultório. E me lembrei dessa história, e é justamente o momento que a gente está vivendo. E às vezes eu fico em desespero, porque eu vejo que as pessoas estão morrendo afogadas e elas poderiam nadar, elas poderiam ter um futuro brilhante e elas ainda estão entrando em desespero por causa da pandemia. Estão morrendo afogadas mesmo tendo asas, podendo voar, podendo nadar, podendo fazer N coisas. E aí, essa história ela é fantástica porque ela calha exatamente com o momento que nós estamos vivendo. Eu imagino que algumas pessoas já ouviram essa história e essa história ela é fantástica. Por que essa história é fantástica? Porque é o momento que nós estamos vivendo. E a gente sempre deixa de olhar para o nosso potencial, para as nossas qualidades, que tudo isso é autoestima, casou. Então, todas as vezes que a gente faz mais do mesmo, todas as vezes que a gente está empurrando a vida com a barriga, né? A vida com a barriga mesmo, toda vez que a gente está fazendo as mesmas coisas todos os dias, todas as vezes que a gente não cresce como pessoas, que a gente não evolui, que a gente não lê, não estuda, não busca fazer coisas diferentes, a gente está deixando o nosso potencial morrer. E aí, quando tem uma crise, a gente, em vez de usar as nossas ferramentas, o nosso potencial, em vez de a gente fazer isso, muitas vezes a gente morre de desespero, morre de ansiedade, de depressão, de tristeza. Quantas vezes, né, o que podia salvar a pessoa estava do lado dela e ela não usou. Né? Então, quantas vezes você está perdido? Tem outra N histórias que falam exatamente disso, de você estar perdido e não saber o que fazer. Qual é a história? Né? A história é a da vaca, que foi para o precipício. Então, era uma família muito simples, era uma família muito pobre, que só tinha uma vaquinha. E eles viviam do leite dessa vaquinha. Parte, eles comiam, bebiam, faziam queijos e tal. E a outra parte eles levavam para a cidade para trocar por comida.
E aí chegou na casa dessa família extremamente pobre, extremamente simples, um monge e um discípulo. E eles passaram uma noite lá. E aí eles descobriram que essa família vivia somente dessa vaquinha e do leite. E aí, de madrugada, o monge ordenou o discípulo a derrubar a vaquinha no precipício. E ele ficou indignado. Como que eu vou tirar um único sustento, um único alimento que essa família tem? Eu não sou louco. E o monge falou, essa é a sua missão, você tem que jogar a vaquinha no precipício. E o discípulo ficou indignado com isso, mas ele obedeceu às ordens, né, do mestre e foi lá e jogou a vaca no precipício. Muitos anos se passaram e o discípulo ficou com aquela culpa, né? Ele achava que ele tinha matado aquela família, porque sem a vaquinha eles iam morrer de fome. E aí, muitos anos depois, ele volta no mesmo lugar e ele não encontra mais aquela casa simples, ele encontra uma super casa. E ele fica meio que assustado, né? Eles tiveram que vender tudo e devem ter perdido tudo para poder comer. E aí ele vai até essa casa e ele questiona para um dos moradores sobre aquela família. E aí o morador fala, somos nós. E aí ele, como assim são vocês? E aí ele conta que eles só tinham uma vaquinha, viviam numa vida muito miserável, muito simples demais, passando muitas dificuldades, e que num determinado dia a vaquinha caiu no precipício. E aí, como eles não tinham mais a vaquinha, eles tiveram que fazer outras habilidades para poder sobreviver. E cada um foi descobrindo muitas habilidades e conseguiram melhorar de vida. Por que que isso veio a calhar hoje? Porque muitas vezes você está perdido porque você estava lá agarrado com a tua vaquinha. Você estava vivendo uma vida muito humilde, não é que você tem que ser humilde ou que você tem que ser rico, não é isso. Mas você podia viver muito mais, você poderia fazer coisas maiores, melhores, ter uma melhor condição de vida e você estava lá agarrado a uma vaquinha. E justamente o que está acontecendo agora, gente, com a questão do Covid. Quantas pessoas continuam chorando a vaquinha no precipício, tendo muitas habilidades, tendo muitas oportunidades de fazer outras coisas e não fazem. Quantas pessoas têm um puta potencial, né? Que às vezes não precisa de empurrão. Que foi o que aconteceu lá com o meu amigo, né? Eu dei empurrão nele, vai mexer no Instagram, vai fazer marketing, vai escrever, vai postar, né? Então, assim, quantas vezes você tem potencial? E o Instagram dele tá bombando, os vídeos dele estão bombando, as lives dele tem um montão de gente. E ele não estava usando o potencial dele. E não é uma crítica, não. É um ponto de reflexão para a gente olhar sobre isso. Quantas vezes a gente tem muito potencial, mas não acredita em si mesmo? Isso tem a ver com uma autoestima baixa. Quantas vezes você pode fazer um monte de coisas da tua vida, mas você continua chorando pela porta fechada, pelo leite derramado? Quantas vezes, né, você tem a oportunidade de aprender, de viver outras histórias, mas você continua preso a uma única história. E aí, nestes momentos de que quando tudo parece estar perdido, é uma oportunidade que você tem para que você faça diferente na tua vida, para que você tome outras decisões, para que você tome outros rumos. Então, às vezes, essas tragédias, e não é que eu acho isso bonito, não, eu vi alguns posts, alguns comentários dizendo que é um absurdo achar ponto positivo no Covid, na quarentena. A gente precisa olhar para tudo isso, né? A gente precisa olhar e tirar disso algum aprendizado. E a gente precisa tirar algum aprendizado, não é que eu acho bom, não acho bom. É algo que está acontecendo com todo mundo. Hoje eu vi uma reportagem de que algumas pessoas pegam o vírus, não sentem nada. Eu achei assim bem interessante, porque eu não tinha ouvido ainda esse discurso. Então, eu achava que todo mundo ia pegar, ia sentir alguma coisa e ia transmitir o vírus. Não, algumas pessoas parece que já têm uma imunidade super alta e não pegam o vírus. Então, não é que eu acho legal.
Não é isso. Não é que eu acho, que legal que tá tendo vírus e a gente pode olhar para o lado positivo. Não. Tem uma situação trágica, tem uma pandemia que é real, eu fico muito preocupada de fato com tudo isso, mas o que a gente pode olhar para tudo isso como se fosse de fato a nossa vaquinha no precipício? Quantas pessoas estão tendo que se reinventar e às vezes a oportunidade tá ali, ó, na frente dela e ela tá chorando o leite derramado, tá chorando a vaquinha no precipício, tá chorando a porta fechada e ela tem grande potencial. Que foi isso de fato que aconteceu com meu amigo, né? Ele tem potencial, só que não estava usando. Né? A perna, vamos dizer assim, é como se você tivesse com uma perna boa, mas você continua usando a muleta. E aí, com a muleta, você não consegue andar normalmente, porque você tá. É mais complicado. Quantas vezes, né? Então, quantas vezes você não olha para o teu potencial? Quantas vezes você não olha que você tem muitas qualidades, que você tem muitas características boas? Quantas vezes você fica preso a emprego, a relacionamento ruim, quantas vezes você fica preso à amizade, quantas vezes você fica com um discurso de algum familiar, às vezes algum familiar foi muito crítico com você, isso já passou faz muitos anos e você continua lá com aquela mágoa, com aquela tristeza, com aquele rancor, acreditando que você é aquilo que o teu familiar disse a teu respeito. E muitas vezes não é verdade. Então, quando tudo está perdido, será que você tem a oportunidade de olhar para o lado? Será que você pode contar com pessoas que você já ajudou lá na frente, com pessoas que de algum momento você compartilhou algo, você estendeu a mão, você disse alguma palavra gentil, carinhosa, né? O ombro amigo. Será que quando você está perdido, de fato você está perdido? Ou é uma oportunidade para você fazer a sua vida diferente, para você bater asas e voar alto e grande, vou dizer assim, né? Tô zoando o português. É muito fantástico isso. E às vezes eu fico muito triste, principalmente nessa época de pandemia, de ver pessoas queridas sofrendo e elas podem melhorar, elas podem fazer diferente. Então, às vezes eu fico muito triste de ficar tentando empurrar alguns amigos para se divulgar, para fazer marketing, para escrever texto. Eu vejo que eles têm potencial, que eles têm pacientes, que eles atendem bem e eles não conseguem entender esse potencial deles, eles não conseguem ver que é possível, né? E não só psicólogos, mas qualquer outra profissão. Às vezes eu tenho um olhar muito desse foco, de olhar para a pessoa ou para o trabalho que ela está fazendo e falar assim, poxa, ela poderia fazer N coisas maiores, melhores, e ela continua fazendo o basiquinho mais do mesmo. E às vezes você dá a ideia e a pessoa acha que é um absurdo, ela não concorda com você e ela sofrendo. Ela tá sofrendo, às vezes ela reclama, às vezes ela não reclama, mas ela tá sofrendo. Então, quantas vezes tudo parece que está perdido, mas você pode fazer diferente. Você pode olhar para o lado e pegar suas habilidades e pegar coisas que você não está usando e fazer diferente e ter uma vida melhor. Quantas pessoas estão tendo a oportunidade de se reinventar por conta de tudo isso? E talvez se não fosse tudo isso que está acontecendo, elas iam continuar na mesma vida, que eu vou chamar de encher tampinha, né? Quem me conhece mais de perto sabe que eu sempre falo isso. Então, o que é encher tampinha? Todos os dias você faz a mesma coisa. E você é inteligente, você é esperto, você é safo, você, sabe, pode fazer o que você quiser. E você tá todos os dias lá enchendo tampinha. E aí como que eu posso dizer? O seu potencial está sendo desperdiçado. Você está minando a sua autoestima, você está minando o teu potencial, você pode entrar em tristeza, pode entrar em depressão, porque fazer todos os dias algo que não te anima não é legal, algo que não te inspira. As pessoas têm me perguntado muito isso, né? Como é que eu tenho dado conta? Às vezes as pessoas me vê sorrindo, me vê falando coisas engraçadas nesse momento. Como é que eu tô dando conta? Né? Como é que você consegue trabalhar mais? Né? E o tempo todo fazendo 1000 coisas. Pois é, eu vivia fazendo um monte de coisa e eu achava que aquilo já era suficiente.
E eu tô vendo que eu dou conta de fazer outras, porque outras saíram do lugar, né? Eu não tô perdendo tempo no trânsito. Então, você vai mudando as coisas, você vai vendo o teu potencial, você vai olhando para a situação diferente. Sim, eu tive um olhar de desespero a princípio. E aí depois eu entendi o que estava acontecendo, entendi o que eu tinha que fazer. E aí foi onde eu falei, bom, agora eu vou manter o controle aqui, porque não tem muito o que fazer. Tem que esperar a crise passar, tem que esperar a pandemia passar. Então, quando tudo está perdido, será que você entra em desespero? Será que você entra em consumação, que eu chamo, né? Que é aquela coisa de estar agitado. E aí você não consegue olhar o seu potencial. E muitas vezes, aquele potencial que está parado, que você não está usando. Às vezes você nem sabe que você tem esse potencial. E aí você acaba não utilizando, desculpa, não utilizando. Então, muitas vezes, quando a gente se encontra em situações de estar perdido ou das coisas darem errado, será que você não precisa olhar mais para o lado? Será que você não precisa se olhar, buscar o teu autoconhecimento e perceber que você tem qualidades que você não está trabalhando e são justamente elas que te tiram do sufoco? Então, quantas vezes a gente está perdido? Ontem eu estava lendo um livro muito legal, que a solução do problema está nele mesmo. É mais ou menos isso a frase. Eu fiquei pensando no Covid, óbvio. Como é que é a solução do Covid que está nele mesmo? Então, toda vez que você estiver perdido, será que a solução não está em você? Será que a solução não está naquelas coisas que você está adiando? Amanhã eu faço, mês que vem eu faço, depois eu vejo, passa vários anos e você não fez? Será que a solução não está aí? O que você acha, né? O que você pensa? Será que você não está desperdiçando os seus talentos, os seus dons, né? Coisas que você sabe fazer, que você faz com maestria, que você gosta de fazer, que você se sente bem fazendo? O que você acha a respeito disso? Você já tinha parado para pensar que às vezes você está agarrado a uma vaquinha, que é a história que eu contei lá na frente, e ela te faz levar uma vida mais do mesmo? E aí? Como é que é para você levar uma vida mais do mesmo, sabendo que existe um mundo vasto para você viver e que você tem aí muitas oportunidades e escolhas para fazer? Como é que é isso para você? Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa sobre a respeito do que eu estou dizendo? Sobre a respeito de olhar para os nossos potenciais e fazer diferente a nossa vida, de olhar para as nossas capacidades que estão lá escondidas e a gente não está trabalhando. Alguém tem alguma pergunta? Eu acho que é muito engraçado, né? Quando a pessoa se revela, que é o caso do meu amigo. Ele estava meio que andando em círculos e de repente ele viu uma luz, né? E era muito mais fácil do que ele imaginava. Então, quantas vezes a gente tem ferramentas para se ajudar, mas não utiliza? Quantas vezes as respostas às nossas dúvidas, os nossos problemas, as nossas dificuldades estão ali com a gente? Quantas vezes? Então, era isso que eu queria falar hoje, né? Que muitas vezes as respostas dos nossos problemas, das nossas dificuldades estão dentro da gente. Muitas vezes a gente tem potencial que a gente não vê, a gente não enxerga, né? Muitas vezes a gente fica batendo a cabeça, né, na parede e a gente não olha que a gente tem potenciais e que eles podem ser muito bem aproveitados, né? Então era isso que eu gostaria de dizer hoje nessa live surpresa, improvisada. E quero agradecer ao carinho de todas as pessoas que entraram. E quero dizer para vocês que quanto mais você compartilha, não só o seu trabalho, mas quanto mais você compartilha
o trabalho dos outros, quanto mais você ajuda as outras pessoas, e eu não estou falando necessariamente em dinheiros, né? Mas quanto mais você ajuda as pessoas, mais você cria uma rede, um suporte, que quando você precisar, provavelmente, mesmo não sendo essas pessoas, a ajuda virá para você. E você vai olhar para o teu potencial, né? Então, compartilhe o que você sabe, compartilhe o que você aprende, diga para as pessoas. Se você vê pessoas precisando da tua ajuda, às vezes elas não pedem, ajude. Né? Às vezes eu sou abelhuda, eu fico lá dando pitaco no Instagram dos outros, eu fico dando pitaco no vídeo, no texto. Às vezes eu falo, desculpa aí, mas eu preciso falar essa observação. Então ajude o outro a crescer. E isso não é concorrência para você, isso não quer dizer que você vai perder clientes, oportunidades, não. Toda vez que você ajuda alguém, você está ganhando créditos para você mesmo. Em algum momento que você estiver perdido, que você estiver precisando de ajuda, essa ajuda vai vir. Porque lá atrás você já, de uma certa forma, contribuiu para ajudar uma outra pessoa. É muito interessante, eu sou suspeita para falar disso. A minha história é baseada em relacionamentos interpessoais. Eu já ajudei muitas pessoas que eu nem faço ideia. E já fui muito ajudada, mas muito ajudada mesmo. Às vezes acontecem coisas incríveis que eu falo, né? Como? Como isso aconteceu? E aí você vai lembrando das coisas que você foi fazendo lá atrás, dos pontinhos que você foi ganhando para si mesmo, e aí a vida vai mudando. Então, quando tudo está perdido, olha para o teu potencial, olha para a tua capacidade, olha para as coisas que você sabe fazer, que você faz bem. E use isso, essas ferramentas, para sair deste momento perdido, deste momento confuso, desse momento difícil. Então, use o seu potencial, as suas habilidades para você sair de momentos difíceis. Era isso que eu tinha para falar. Beijocas!